Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma galinha carijó com pintinhos. Mas antes uma palavra. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 8 diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Hoje a gente vai começar uma coisa nova aqui no canal. No final de cada vídeo, eu vou mandar um beijinho especial para alguém. Na verdade, para 2 alguéms que me seguem. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu fiz a galinha com 3 pintinhos. Nós vamos começar pintando aqui pelo... Ah, você tá dizendo assim, como vai ser difícil? Não vai, não. Você quer ver? Me siga direitinho. Nós vamos fazer rapidinho essa galinha. Tô usando o pincel número 8, preto e branco. Nesse branco, escuta. Eu coloquei um pouquinho de água para ele ficar mais líquido. Mas não pode pôr muito, porque senão vai escorrer. Nós vamos começar aqui pelo rabo. Eu fiz uma ranhura onde é o preto. E eu vou começar preenchendo a parte branca. Simples assim. Aqui é grande o espaço que divide as cores. Como eu tô colocando a tinta, eu não tô deixando liso, eu vou batendo o pincel. Vai ficar crespo. Essa parte aqui também eu já vou colocar. Mas eu não tô preenchendo tudo. Só colocando a tinta onde é o espaço claro. Agora eu troquei de pincel. Peguei o número 2 e eu vou colocar o preto. Ó, vou colocando no espaço que ficou fazendo ranhura. Você tem que preencher o tecido, tá? Tem que preencher. Só que não deixe linha reta, vai fazendo assim com o pincel, zigue-zague. Não deixe nada reto. Já vou passando um contorninho. Viu que aqui tem uma linha? Ó, eu vou deixar mais acentuado aqui em cima dessa linha. Aqui nós temos outra linha. Olha só, um lugar é mais largo, um lugar é mais estreito. Em algum lugar, essas tintas, elas quase se encontram. Não deixe o pano sem tinta, sem ser preenchido. Aqui a gente já vai trabalhando um pouquinho diferente, ó. Aqui eu tava trabalhando assim. Aqui a linha já virou pra cá. É com isso, com essas viradinhas que a gente vai definir as formas da galinha. Você pode fazer que vai dar tudo certo no final. Não se preocupe. Que tá ficando feio, que não tô conseguindo. Não se preocupe. Olha aí, tá vendo? Esse pedaço, vou pôr mais um pouquinho de preto aqui. Esse pedaço aqui, ó, nós concluímos. Agora eu venho para esse outro pedaço. Olha só, aqui. Terminei mais um pedacinho. Aqui já é a asa. Nós vamos deixar essa parte e vamos fazer aqui, ó, a coxa que tá por trás. Esse pedacinho aqui da coxa, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o preto, porque eu quero que fique bem escuro. E agora, com ele úmido ainda, eu vou pegar um pouquinho do branco e eu vou fazer assim, ó, tá vendo? Aqui eu tenho uma linha que é arredondada.
Então, eu vou seguir mais ou menos essa linha. E eu vou fazer algumas manchas. Aqui é uma área de sombra. Como o preto tá úmido, o branco, ele vai pegar e ele vai sumir um pouco. Ele vai ficar meio desbotado. Acabamentinho. Não pode ficar um mais claro que o outro. Aqui só vou limpar o pincel, tá vendo? Deixando assim mais acinzentado. Cheio de manchinhas. Prontinho esse pedaço. Agora a gente vai construir essa parte aqui, que é a coxa. Aqui vai ser meio. Tá vendo aqui, ó? Esse pedacinho aqui eu vou deixar escuro também. Eu vou colocar aqui, ó, o preto. Agora eu vou preencher esse restante aqui com o branco. Preencher mesmo, do mesmo jeito que eu preenchi com o preto, aqui eu vou preencher com o branco. Como o nosso branco, ele tá meio diluído, o risco que tá embaixo vai aparecer totalmente. Daqui a pouquinho tá aparecendo o risco. E aqui, entre o branco e o preto, eu vou fazer assim, ó, eu vou dar puxadinhas. Nesse sentido, eu já tirei aqui aquela divisão entre branco e preto, e agora eu continuo dando pinceladinhas. Nesse sentido. Não pode perder o rumo. Aqui perto da perna, vou disfarçando. Agora eu vou terminar de preencher essa área. Terminei de colocar o branco. Agora eu peguei o pincel 2 de novo e eu vou fazer aqui, eu não vou fazer assim, zigue-zague, ranhura. Eu só vou passar mesmo assim, ó, dando batidinhas de pincel em cima dos riscos. Acho que vou começar por aqui, né? Fica mais fácil. São várias linhas. Se você perder um pouquinho o risco, não faz mal. É só você seguir essa orientação, ó. Vai ser esse movimento. Aqui tem que fazer a transição. Você tem aqui o preto preenchido, aqui você tem o branco. Então, entre os dois, você bate o pincel um pouquinho para dentro do branco, um pouquinho para dentro do preto. Não deixe transparente, assim, só uma sujeirinha. Coloque a tinta mesmo, ela tem que entrar uma tinta dentro da outra. E não são linhas paralelas. As linhas, elas se cruzam assim, ó. Essa parte da ponta da asa, eu vou fazer o branco e o preto largos. Daqui pra cá, viu que começa tudo de novo? Esse movimento aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aqui embaixo. Pronto, terminei aqui de preencher. Tô deixando um pouquinho mais escurinho aqui. Um pouquinho mais de preto. Assim. E agora, temos esse outro pedaço que é o pescoço. Eu tenho aqui, ó, onde eu parei, um pouquinho mais escuro. E essa parte aqui um pouco mais clara. Eu vou preencher tudo de branco de novo. Toda essa área. E vou fazer mais juntinho aqui esse pedaço aqui, ó. Depois aqui vai ficar mais separado, porque aqui é uma área mais clara do que tá o gordo, assim, ó, do peito da galinha. Resolvi mostrar aqui, ó, essa transição.
Aqui a gente parou com o preto. Então, colocando o branco em seguida, a gente tem que fazer primeiro uma transição. Não dá para deixar essa divisão toda. Então, a gente começa de leve, ó. Deixando mais escurinho. Daqui para cima já pode ficar o pretinho menorzinho, mas já pode ficar todo pingadinho, tá? Então não deixa aquela divisão aqui não. E aqui ele fica assim, ó, arredondado e vai encontrando essas linhas aqui, ó. A gente vai fazendo assim. Eu já pintei um galo bem colorido. Eu já pintei uma galinha no ninho. E eu já pintei um outro galo pequenininho de uma outra raça, muito bonitinho. Eu pintei o galo pensando que estava pintando uma galinha. Eu não conhecia, eu vi e achei muito bonito. Então, vou terminar aqui, depois eu mostro para vocês. Então, aqui eu tenho a galinha com o corpo já formado, pronto. Viu que aqui, ó, eu fiz um contorno com o preto, dei uma esfumaçadinha. Aqui em cima ficou mais pequenininho o espaço branco e aqui ficou maior, porque a gente tem uma área de luz maior. Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, essa parte aqui, ó, da cara dela e o bico. Eu estou preenchendo com vermelho vivo. Com o pincel sujo de vermelho ainda, peguei um pouquinho do amarelo e vou colocar aqui, ó. Mais um pouquinho, vou colocar aqui. Nesse cantinho ali, nessa protuberância. E aqui. Entre o bico e o olho. Lavo meu pincel. Vou trabalhar com um pouquinho do preto. Muito pouco. Aqui nós temos dois espaços. Esse daqui é o de trás. Então, eu vou fazer um pouquinho de sombra com preto. Já separamos um do outro. Agora, aqui, bem puxando da ponta, aqui, ó, do cantinho do bico até essa entrada ali, eu tenho uma segunda sombra. E essa sombra, ela atravessa pra lá, ó, faço um V. Dou uma esfumaçada. Aqui um pouquinho também. Temos o olho, embaixo do olho também tem uma sombra. Mais um pouquinho, aqui ó, em cima do bico, uma manchinha. Aqui o preto da cabeça, veio até aqui, não precisa fechar. E eu vou colocar aqui, ó, nessa crista, um pouquinho também de escurinho, uma base. E em cada pontinha dessa, eu vou pôr um pouquinho de sombra do lado direito. Todas as sombras. Agora, a gente vai usar o branco, bem pouquinho também. E a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho embaixo, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui nessa beiradinha. Eu não tô nem esfumaçando, eu só tô colocando a tinta, ó. Aqui um pouquinho, assim, vou deixar manchadinho. Essa parte aqui, ó, do bico tem um pouquinho também. E eu vou pôr um pouquinho do branco do lado esquerdo. Do lado direito eu coloquei o escuro, agora um pouquinho do branco do lado esquerdo. Vou lavar meu pincel e vou tirar um pouquinho. Pronto, isso já deu um relevo ali. O bico, ele é
preto com umas manchas. Então, aqui a gente colocou o amarelo. Tô colocando o preto. Vou lavar o meu pincel. Um pouquinho do vermelho aqui, porque não tem essa divisão. Entre essa parte que ficou vermelha e o preto do bico, não tem divisão. Então, tô tirando a linha. Agora, com um pouquinho do branco, eu vou fazer aqui a ponta. Ó, como tinha amarelo, depois sujei com preto, ele vai ficar uma cor assim, meio esverdeada. E agora eu vou finalizar com o 0. Eu vou fazer aqui, ó, essa linha. E aqui a gente tem uma divisão. O olho eu vou fazer com o preto, com o pincel 2 mesmo. Ó, preenchi. E agora, com o vermelho, eu faço uma pálpebra. E depois eu passo um pouquinho do branco em cima. Passou demais. É só mesmo uma linhazinha em cima do preto. E agora eu vou botar um brilho. Dois brilhos. Vou colocar um brilho aqui na parte de cima com o pincel 0. Acho que vou pôr mais um pouquinho do branco aqui, ó, em volta do olho. Assim, fica arranhadinho. Pronto, disfarcei todo esse preto, a linha do preto, e aqui eu puxei, ó, desse amarelado, vermelho amarelado pra cima do bico. Pronto. Agora nós vamos fazer os pintinhos. Eu vou começar esse pintinho usando marfim aqui. Tá vendo que tem eu tenho aqui uma asa, eu tenho aqui um peito, e eu tenho uma linha, então só nesse cantinho aqui eu vou colocar o marfim. Coloquei aqui, você viu que eu não tô seguindo muito a linha. Vou colocar aqui, perto do bico, perto do olho. E aqui um pouquinho na testa. A gente vai trabalhar só com manchinhas. Vou completar aqui, ó, com o branco. Só até aqui. Esse branco, ele entra pra dentro do marfim. Não fica uma divisão reta. Aqui, embaixo do bico, descendo, aqui tem um pouquinho do branco também. Essa parte aqui, menos o olho. Depois eu tenho aqui a asa. Aqui na asa e o peito aqui, ó, e a barriga não vou misturar, vou deixar a linha. Prontinho, agora vamos com o preto, bem pouquinho. Primeiro aqui, ó, eu tenho um pedacinho, e agora o preto eu não vou preencher com linha, eu vou fazendo assim com o pincel. Pouquinho aqui. Aqui, ó, na cabeça dele, eu venho com o preto. Tem um risquinho bem no meio. Essa área aqui eu preencho. Aqui embaixo também vou preencher. Fecho aqui na cabeça do outro. E venho terminando com isso aqui, ó, no peito. Eu vou lavar o meu pincel porque eu preciso esfumaçar um pouquinho na borda. Aqui pra cima, vou puxar um pouquinho pra fazer pelinhos. Aqui não. Aqui, ó,
na separação aqui do branco e do marfim, um pouquinho, só para marcar a asinha. Agora eu vou preencher o biquinho dele com amarelo ouro. Eu vou pegar um pincel menorzinho, é aquele bem gastinho que eu tenho, número 2, 0,53 da Acrylex. Só com uma pontinha, eu vou fazer aqui assim, ó, um Vzinho no bico dele, aqui ó, no pé do bico. Eu já vou preencher o olho, que é não é uma bolinha, é um oval. E bem embaixo aqui, ó, do biquinho, tem uma área de luz. Aqui no cantinho, eu tenho um pouquinho de sombra. Vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, meio que um contorno também, porque eu acho que vai ficar mais bonitinho. Aí, aquele Vzinho de preto, já coloquei um pouquinho mais do marfim ali dentro. Vou pegar um pouquinho mais de branco para separar isso aqui, porque é o pescocinho dele. Aqui em cima do olho, eu fiz, ó, duas apertadinhas de pincel. Esse daqui cresce um pouquinho. O V do ladinho cresce um pouquinho. E agora com o pincel 0, eu vou fazer o contorno do biquinho. Tem o V que subiu, faz uma curva, aí fecha aqui embaixo. Pronto esse pintinho, vamos para o outro. Olha, terminei ali. Agora nós vamos fazer esse. E eu vou começar com o marfim, que vai aqui, ó, no peito dele. Toda essa área. Eles são manchadinhos, os filhotes da galinha carijó. Aqui a gente tem uma perninha, então vou fazer um pedacinho mais baixo para fazer uma coxa. Vou lavar o pincel, agora eu vou colocar o branco, que vai aqui, ó, na cabeça. Nessas entradinhas, que não precisa ficar muito certinho, tá? Porque isso daqui são manchas. Então, não pode ficar nunca com uma linha muito certinha. Agora, eu vou colocar o preto nesse resto de espaço. Aqui em cima, só preencho mesmo. Aqui, não, vou começar aqui na cabeça, aqui bem preenchido. Aqui a gente começa a fazer as manchinhas com cuidado, mas sem deixar uma linha reta. Tem que ficar sempre assim, batidinho, crespinho. Aqui eu vou tirar a divisão entre o marfim, entre o branco e o preto. Aqui tem mais um pouco de preto e aqui tem uma manchinha. Com um pouquinho de tinta, eu vou fazer aqui, ó, vou completar a cabecinha dele aqui, dando uma esfumaçadinha. O olhinho também vou colocar o preto. Vou trocar o pincel, vou colocar o biquinho com o amarelo. O biquinho deles é um pouquinho mais claro. Não é tão amarelo. Mas a gente coloca o amarelo e depois dá uma pinceladinha de branco assim, ó, em cima. Só para fazer uma luz. Ele quebra um pouco o amarelo e fica mais parecido com o real. Vou trabalhar também com um contorninho de preto para acertar ali o biquinho,
mas eles não têm contorno de preto, viu? A linha do meio, e daí faz esse movimento aqui. E redondinho, depois um pedacinho assim pra baixo. Esse olhinho, ele não é uma bolinha, ele é meio... Ó, uma pontinha, fiz uma bolinha, aí vou colocar uma pontinha aqui, ó, pro lado do bico e uma pontinha pro lado de trás. E um pontinho de brilho. Esse daqui tem perninha. Eu vou colocar amarelo ouro, usando o pincelzinho 2. Tem 2 dedinhos ali aparecendo. Depois tem aqui a outra perninha, que nem tá aparecendo o dedinho. Só passei uma linha mesmo. Eu vou fazer um pouquinho de sombra. Aqui, lembra aquele pouquinho que eu coloquei para fazer a coxa? Eu peguei um pouquinho do preto com um pouquinho do amarelo. E eu vou colocar aqui, ó. Fazendo uma sombra nessa parte de trás da coxa dele. E aqui eu vou fazer uma sujeirinha assim, só pra mostrar. Vou ter que pegar mais preto. Muito pouco. Ó, ficou gordinho ali, tá vendo? O gordinho é a coxa dele. Aqui, ó. Pro lado de cá, clarinho. Pro lado de cá, o escurinho. Aí. Agora, nós vamos fazer o outro pintinho. Eu modifiquei um pouquinho o desenho desse, mas no teu risco foi assim, tá? Do jeito que eu vou pintar. Porque eu queria fazer esse só amarelinho, mas eu achei tão lindinhos esses dois ali manchadinhos, que eu vou fazer esse manchadinho também. Então, tô colocando aqui, ó, o marfim. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, perto do peito. Na cabeça, né? E agora eu vou completar com branco aqui e aqui no peito. Cabeça, preserva o olhinho. Essa parte aqui é a asinha, então eu vou colocar o branco. E o restante aqui eu vou preencher com preto. Preenchi. Agora eu vou fazer penugem aqui, ó, entre o preto e o branco. Essa parte aqui também vou colocar o preto. Em algumas regiões, essa galinha carijó é conhecida como galinha pedrez. Não sei se você já viu, se você conhece. Se você tiver, por favor, me manda a foto. Eu gosto muito de guardar a foto para quando eu quiser pintar, montar alguma coisa, eu ter onde olhar, para ter referência. Eu sempre costumo fazer os meus projetos com referências reais. Pronto. Fiz as manchinhas. Agora eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro e um pouquinho do preto. Muito pouco. Eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Aqui tem a coxa dele, né? Então, eu vou fazer uma sombra, olha, aqui embaixo. Aqui tem a barriga. Uma sombra para trás, aqui tem a coxa, um pouquinho de sombra para trás, mais um pouquinho, e essa parte aqui, ó, do peito com a barriga, é como se fosse um V que separa aqui, ó, assim, colocando um pouquinho aqui embaixo, puxando o preto ali, embaixo da asinha, precisa separar. Aqui, ó, o bico tem um Vzinho aqui pra dentro da cara do pintinho. Então, pro lado de baixo aqui também vou pôr um pouquinho de sombra. Já coloco o amarelo ouro.
Já coloco uma pinceladinha de branco. Aqui embaixo do bico eu quero que fique bem clarinho. Mas aqui eu acho que eu vou descer com um pouquinho do preto com amarelo. Agora eu volto com o branco. Uma isca de preto aqui em cima do bico, para fazer aqui aquele fundinho. Já vou preencher a bolinha do olho. A bolinha que não é uma bola, que é um oval. Aqui em cima do olho também uma manchinha. Agora, com o pincel zero, primeiro eu vou fazer o contorno do olho. Segundo, como ele tá de perfil, eu vou fazer a linha do meio do bico. Contorno do olho, gente, contorno do bico. Eu tô pensando no olho. O olho tem uma puxadinha para trás, uma puxadinha para frente. E o pontinho de brilho ali, ó, no olhinho dele. Pronto, agora eu vou pegar com um pincelzinho pequeno o amarelo ouro. Faço aqui, ó, 2 risquinhos, que são 2 perninhas. Aqui só uma sujeirinha, porque vou fazer matinho aqui cobrindo todas essas pernas. Vou realçar aqui, ó, a linha da coxa dele. Acertar aqui a linha do peito. Agora eu vou preencher de amarelo ouro as pernas da galinha. Preenchi. Peguei o pincel pequenininho, um pouquinho do preto. Eu vou fazer uma sombra aqui, ó, na parte esquerda. Eu vou puxar um pouquinho essa sombra pra dentro. Aqui também, ó, vou sombrear. Essa parte vai ser coberta. Eu tenho aqui um dedo que tá lá por trás. Então, eu vou pôr um pouquinho de sombra no dedo de trás. Não é para descer com essa sombra aqui. Ela vem aqui, depois ela vem pra cá. Porque ela é daquele dedo. E esse aqui, eu posso colocar também um pouquinho de sombra. Aqui, ó, na parte de baixo. Essa perna aqui é só um lado. Não coloquei dedo para facilitar. Vou cobrir com um pouquinho de mato. Coloco um pouquinho do preto e puxo. Agora eu vou fazer a coisa contrária. Agora eu vou usar o branco. Vou fazer o contrário. Eu coloco o branco aqui, ó, em cima do amarelinho e puxo pro outro lado. A perna dela vai ficar um amarelado meio com uma sombra, mas mais pro branco. Ó, coloquei aqui, que ficou muito, então vou puxar. A perna dela é bem clara. Aqui, ó, coloquei um pouquinho de luz também, só em cima do amarelo. E aqui eu vou descer com esse branco. Eu venho colocando até na ponta. Se você... Aqui é um espaço pequeno, se você der só pinceladas, você já consegue. Um pouquinho mais aqui. Vou pegar o pincel zero com um pouquinho do preto e vou fazer um contorninho aqui bem pequeno. Ó, uma coisa bem suave, bem delicadinho. E não é reto, tá? É assim, de ondinha.
Prontinho, agora a gente espera secar para fazer essa parte verde. O trabalho está totalmente seco. Eu já tenho acabamento nesse pano. Então, eu quero molhar com o borrifador aqui em cima para fazer o fundo. Eu não posso molhar com água aqui, porque senão essa água vai levar a tinta e vai estragar o meu acabamento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o clareador com um pincel grande e vou passar toda a barra aqui, ó. Esse clareador, ele vai funcionar como uma barreira. É claro que eu não vou jogar água em cima dele. Isso eu faço às vezes na toalha também, quando eu quero usar água e eu não quero que a tinta invada. Tá vendo aqui? Ficou mais de 1 centímetro com o clareador. Agora eu posso espirrar água e eu vou colocar a mão aqui para proteger essa área do clareador. Tá vendo? Ó, meu braço tá protegendo. E eu vou umedecer aqui toda a volta da galinha. Lembrando que sempre que você vai trabalhar com água, nunca coloque água só até um pedacinho. Depois você vai pôr a tinta vai correr e vai parar onde a água acabou. Então, olha, eu tenho água até aqui. Tá vendo? Toda a volta da galinha. Eu vou passar um pano limpo para tirar aquele excesso. Agora eu coloco no pratinho o meu azul hortênsia. E é com ele que eu vou começar aqui, ó, fazendo a sombra em volta da galinha. Eu não vou fazer todo o contorno, eu vou colocar aqui nesse meio, nesse fundo. Eu vou sumindo com a tinta, lembrando que a água sempre vai diluir ainda essa tinta. Então, vai ficar aquele fundo bem suave. Ali já tá bom. A mesma altura de tinta, a mesma quantidade de tinta que eu pus aqui, eu tenho que ter aqui. Aí eu venho sumindo com isso aqui, ó, pra fora. Aqui embaixo eu vou abrir um pouquinho. Até nessa altura aqui, ó, do peito da galinha. Eu vou colocar o azul. E eu vou repetir a mesma coisa pro lado de cá. Também vou colocar bem forte aqui. E agora eu vou limpando o pincel. Olha, terminou aqui, terminou aqui. Não fiz contorno, tá? Não faça, porque não fica muito agradável quando a gente olha. Pronto, fiz o azulzinho. Viu como aqui ficou assim meio curvo? Sem lavar meu pincel, eu peguei um pouquinho do amarelo bebê. E eu vou fazer aqui, ó, mais ou menos até a altura aqui, ó, desse pintinho, tá? Aqui, ó, ponho o amarelo aqui. Subo com ele um pouquinho pra cima do azul. Aí tenho que passar com esse amarelo aqui pelo meio das pernas da galinha. Saio do lado de cá. Desse lado faço a mesma coisa que esse, coloco o amarelo e dou uma esfumaçada para não ficar a marca da onde parei com o amarelo. Mais ou menos até aqui. Pode chegar a tinta bem pertinho. Se passar por cima, é só tirar com o dedo, porque tem água, e onde tem água em cima da outra tinta que já está seca, a tinta não vai pegar agora, só se você deixar secar. Agora eu vou passar para o verde pistache, sem lavar o pincel. Verde pistache eu vou continuar aqui, ó, mais um pouco.
A gente tá fazendo um degradê. Aqui no cantinho também. Coloquei matinho até aqui, então eu vou levar assim, de leve essa tinta. Mais ou menos a mesma altura. Se você gostou de fazer a galinha carijó, se você gostou da aula, por favor, deixe seu comentário, porque isso é muito bom para eu saber o retorno, para eu saber se você está gostando, se tá bom assim, se eu devo mudar ou melhorar alguma coisa. Porque afinal, o que eu faço é para vocês. Agora eu vou pôr um pouquinho do verde pinheiro. Não lavei o pincel. E esse verde pinheiro também eu coloco embaixo, limpo o pincel para baixo e eu entro com ele um pouquinho em cima do verde pistache. Terminando aqui, ó, junto com o risco. Aqui eu já tô trabalhando em cima do clareador. E eu vou limpando o meu pincel. Eu não vou deixar uma linha. Eu vou limpando o pincel. Olha, eu venho trabalhando com ele assim, ó, redondinho. Posso deixar uma mancha um pouquinho mais forte. Olha, deixei aqui também um pouquinho mais forte. Aqui em cima, vou deixar um pouquinho mais forte, que é, eu não coloquei o pé da galinha, supõe-se que ele esteja atrás de um mato, então tem que ter um mato. Aqui também, ó, não coloquei os pés do pintinho, supõe-se que aqui tem um mato. Com o verde pinheiro, eu vou fazendo esses matinhos, que são manchinhas. Olha, acabou quase a tinta, só tem uma sujeirinha no pincel. Aqui eu tenho risquinhos, então vou fazer uma manchinha também. Essa parte prontinha. Pego o meu pincel número 8, verde pinheiro, de um ladinho só, tá? E eu vou fazer alguns risquinhos. Não faça aqui embaixo uma linha, por favor. Aqui vou deixar alguns um pouquinho mais acentuados. Vou deixar até aqui, ó, passando por cima do pintinho, alguns. Um pouquinho mais forte com o verde aqui embaixo dele. Aqui, esse pé, a gente só tem aparecendo esse lado, então também vou colocar um pouquinho de matinho em cima dele. Embaixo, se você não consegue ficar com essas linhas assim paradas, faça uma batidinha de pincel, ó, faz uma mancha, mas não deixa aquela linha assim, reta, em cima dos pauzinhos, que seriam os galinhos, tá? Você põe os risquinhos, depois você suja assim, ó, limpa teu pincel, aleatoriamente. Lembrando que nós temos água aqui nessa área, então ainda vai ficar diluído, ele não vai ficar assim forte. Pro lado de cá também, aqui, ó. Vou trabalhar com o pincel assim, deitado, que é mais fácil para você enxergar. Esse pintinho, ele tá atrás de uma moitinha, porque não aparece o pé dele ali. Então, é preciso colocar esse escuro, tá? Porque senão você tem que desenhar o pé. Aqui a gente até tem um pezinho ali, mas eu vou deixar também um pouquinho mais escuro na base do pezinho dele. Lembrando que esse matinho, o capim, ele nunca vai ficar assim, três risquinhos e um risco embaixo. O capim são várias
várias folhas que se entrelaçam e se retorcem. Então você tem que fazer pinceladas para todos os lados, cruzando. Eu vou usar aqui, porque o meu acabamento é em azul, pincel número 2, azul cerúleo. E eu vou fazer assim, ó, algumas manchinhas, tá? Manchinhas. Não tô fazendo nas pontas do capim. Eu tô fazendo manchinhas no chão. Provavelmente depois que secar vai quase sumir. Mas eu vou deixar essas manchinhas como se fossem florzinhas que tem no chão. Um pouquinho aqui, lembrando que aqui tá na frente, elas ficam desse tamanho. Nessa altura, elas já estão bem menores, porque a gente tem profundidade. Aí você tem que fazer a florzinha pequenininha, não pode ser do mesmo tamanho dessas aqui na frente. Sumindo. Sumindo. Viu que eu coloquei sempre assim, ó, na base das moitinhas. E só para completar, eu posso, com o pincel sujinho de branco, fazer umas manchinhas em cima. Manchinha mesmo, tá? É aleatório, não tô fazendo florzinha nenhuma, não. Isso vai ficar bem clarinho. E vai lembrar aqui embaixo, vai combinar com o nosso barrado. Isso vai ficar bem clarinho, mas vai combinar aqui com o meu barrado, que já é rosinhas em azul. Ainda, se você quiser, pode pegar ainda o pincel número 8, que eu peguei com um pouquinho do verde pistache. Você pode iluminar alguns desses matinhos, ou mesmo colocar umas manchinhas só. Ele vai ficar um pouquinho mais amarelado, mas dá uma cor um pouquinho diferente aqui pro verde. Pode usar outro tom de verde mais claro também. As cores que eu tô usando aqui são sugestões. Você não precisa usar as mesmas cores. Pode usar cores parecidas, que o resultado vai ficar parecido com esse. Trabalho da galinha carijó concluído. O risco você encontra na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, o meu beijinho de agradecimento. Essa é Maria Gama, é uma aluna aqui de Curitiba, Paraná. Ela faz aula presencial, desde sempre. Nem me lembro quando ela começou a fazer aulas comigo. Mais que uma aluna, uma irmã. Beijos, Maria. Márcia é uma aluna virtual de Ubatuba, São Paulo. Ela cuida de um parente idoso e isso a gente sabe, é uma tarefa bem difícil. Mas ela faz da pintura uma espécie de terapia. Ela pinta tudo e pinta muito bem. Força aí, Márcia, para desempenhar sua tarefa. E muito obrigado pela sua amizade. Se você quiser participar desse quadro, você deve mandar uma foto pintando um trabalho meu. A foto deve aparecer você e o trabalho. Aí você tem que aguardar. Em qualquer final de aula, você pode aparecer. Participe! Eu quero ver você e seu trabalho. E quero mostrar para o mundo todo o que nós duas andamos fazendo.